Fala, meus queridos, tudo bem? Ó, a gente fez esses exercícios na semana passada, tá? Esse primeiro a gente fez junto. Na hora de marcar, eu acabei marcando errado aqui, né? Que a gente chegou na conclusão que a 1 e a 3 estava certo, então a resposta certa é a letra A. A gente já tinha feito, mas só pra ficar claro aí. A 2, a resposta certa é a B. 2, 3 e 4 estão certas. A 1 tá errada porque a ordem reino, filo, classe. Deixa eu arrumar aqui, tá errado, tá? Questão 3, a gente também já tinha feito. Resposta certa é a C. Questão 4 foi a última que nós fizemos juntos. Então, olha, também marquei errado aqui, gente. 9 espécies e 3 gêneros. Na pressa que a gente tava terminando aquele dia, marquei errado. Quantos gêneros a gente tem aqui? Esse gênero ara é o mesmo. Amazona, outro gênero. Aratinga, outro gênero. Então, nós temos 3 gêneros. Quantas espécies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Na questão 4, eu comentei com vocês, mas a gente não escreveu juntos. Qual é a ordem e a família? A ordem, ele fala aqui na consigna, ó. Ordem Piscitaciformes, tá? Piscitaciformes. Como as famílias dos animais terminam com idai, eu utilizo esse prefixo, que é os piscitacídeos. Então, vou colocar aqui o nome da família. Vou copiar lá de cima, ó. Piscitace. Piscitacide. Para dar o nome da família, tá? Piscitacidae. Então, a família é Piscitacide, tá? E a ordem Piscitaciformes. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Em um trabalho de pesquisa, foram classificados 2 mosquitos como sendo a Aedes aegypti, a Aegypti e a Anopheles Myzomia gambia. O grau de semelhança entre esses mosquitos permite que sejam colocados no mesmo. Vejam que eles são Aedes e Anopheles. Eles são de gêneros diferentes. Então, esses 2 mosquitos, se eles já são de gêneros diferentes, eles não têm como pertencerem à mesma espécie, subespécie, subgênero e gênero iguais. Portanto, a gente chega à conclusão que eles pertencem à mesma família, tá bom? Questão 6, com relação ao nome científico do crustáceo, Diaciclops bicuspidatus thomasi, e as regras de nomenclatura, é incorreto, sempre destaque isso aqui pra gente não errar. Afirmar que o nome da espécie deve estar destacado do texto, ser destacado, tá certo? A espécie é sempre referida de forma trinomial. Não, a subespécie é trinomial. Espécie é binomial. Diaciclops é o nome genérico e deve ser escrito com inicial maiúscula. Tá certo. Thomasi é a categoria taxonômica inferior a Bicuspidatus. Thomasi tá na frente de Bicuspidatus, então é inferior, tá certo? Bicuspidatus é o nome científico escrito sempre com inicial minúscula, certo? Também porque é epíteto específico. Ai, gente, eu esqueci de botar o fone, eu não sei como que tá o som aí, peraí. Deixa eu colocar o fone pra melhorar um pouquinho, vai chacoalhar. Na questão 7... nós temos aqui o texto, a consigna. Carl von Linneu, que é outra forma de escrever Carl von Linneu, denominado Linneu em português, através de sua obra Systema Naturae, propôs uma forma de denominar os seres vivos por intermédio do que chamou de unidade básica de classificação ou espécie. Como exemplo, a ave conhecida popularmente como quero-quero é classificada, segundo o modelo de Linneu, como vanelos chilenos. Gente, quem nunca foi perseguido por quero-quero em rotatória? Ah, fala sério. O cuidado parental deles, gente, com os ovos é incrível. Vamos lá. De acordo com esses conceitos, analise as afirmativas a seguir. O nome específico de organismo é sempre composto de 2 palavras. A primeira designa o gênero e a segunda a espécie. Não, os 2 nomes significam espécie, tá?
Então, Vanellus é gênero. Vanellus chilenos é o nome da espécie, tá? Então, tá errado. O nome específico do quero-quero é chilensis e o nome genérico é Vanellus. Eu vou deixar essa aqui um pouquinho que eu já venho discutir com vocês, tá? Que essa aqui gerou bastante dúvida. 3. O nome específico do quero-quero é binomial e Vanellus é o epíteto específico. Vanellus é o epíteto genérico. Então, não é o epíteto específico. O nome específico do quero-quero é binomial e chilensis, assim escrito, é o epíteto específico. Chilensis, com C maiúsculo, tá errado. A espécie Vanellus chilensis inclui o gênero seguido do seu epíteto específico. Certíssima. A 5 tá totalmente correta. A única que a gente tem com a 5 certa é a B e a E. Porém, a 4 a gente já viu que tá errada. A 2 ela tá certa. Tá aparecendo, deixa eu ir aqui em cima. A 2 não tá, ela tá certa, de acordo com o que sobra pra gente de opção. Então, vamos reler de novo, porque essa questão, gente, até ela não é DPEL aqui, é o FPEL. Ou é o FPEL, é isso mesmo. Depois tem que arrumar certinho no gabarito, a próxima lista. Mas tá, vamos voltar aqui só para entender a diferença dessa questão 2, tá? O nome específico, ele é diferente do nome científico. Então, o nome chilensis, ele corresponde à espécie. E o nome Vanellus, ele corresponde ao gênero. Agora, se eu falasse o nome da espécie, a espécie é Vanellus chilenos, que é o que ele fala aqui na primeira, ó. A segunda é a espécie. Não, a segunda é o epíteto específico ou o nome da espécie. Mas a espécie como um todo é Vanellus chilenos, entendeu? É um pouquinho confuso e a forma que eles trouxeram nesse exercício ficou mais confusa ainda. Tanto é que essa questão, se eu não me engano, ela foi cancelada depois, porque teve muita discussão na época. Muita gente entrou com recurso. Beleza? Então, aqui a gente fica com a alternativa 2 e a 5. A gente já tinha eliminado as outras, porque não tinha 5, e tinha eliminado essa porque a 4 tá errada, ok? Questão 8. Leia o texto abaixo publicado na revista Veja. Uma homenagem à série de livros Harry Potter, escrita pela britânica J.K. Rowling, foi feita no mundo animal. Visitantes do Museu de História Natural de Berlim, na Alemanha, escolheram em votação o nome Ampulex Dementor. Vou destacar aqui com marca-texto para a gente não perder esse nome. O nome Ampulex Dementor para uma espécie recém-descoberta. A escolha do nome foi divulgada em um artigo publicado no periódico PLOS ONE. O nome faz referência aos dementadores, guardas de uma prisão de alta segurança temidos por serem capazes de sugar a alma de suas vítimas com um beijo. O motivo da comparação é o modo como as vespas atacam suas presas. Elas injetam na cabeça de outros insetos substâncias que as transformam em zumbis. Incrível. Para então levá-las ao seu ninho, onde serão devoradas. Na descrição de J.K. Rowling, uma pessoa que tem a alma sugada pelos dementadores se torna uma concha vazia em estado vegetativo permanente. Considerando o termo Ampulex Dementor, que é aquele termo que a gente destacou ali embaixo, e os seus conhecimentos sobre regras básicas de classificação e nomenclatura, responda. Primeira, Ampulex é o nome do gênero e Dementor é o nome da espécie. Certo ou errado? Errado. Nome da espécie é sempre os dois nomes. Então, se ele falasse, gente, que Dementor é o nome específico, é uma coisa, tá? Dementor, ele corresponde para nós ao epíteto específico. Qual é o nome da espécie? Ampulex Dementor. Por isso que tá errado. 2. A nomenclatura utilizada pela revista está grafada de forma incorreta, pois o binômio deveria estar destacado. Certíssimo. A nomenclatura está errada, porque eles escrevem aqui, ó, Ampulex Dementor, sem destacar com itálico ou com negrito. Continuando aqui, ó. 3.
A vespa joia, Ampulex compressa, é do mesmo gênero do animal recém-descoberto, mas não necessariamente da mesma família. Ampulex compressa é do mesmo gênero de Ampulex dementor? Sim, ambas são Ampulex. E, gente, se são do mesmo gênero, obrigatoriamente elas têm que ser da mesma família. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero. Se o gênero é igual, a família tem que ser igual, tá? Tá errada também. E um dos motivos utilizados para classificá-la nesse grupo pode ter sido a presença de cefalotórax e abdômen. Isso aqui é uma questão bem específica de animal, a gente vai estudar lá no grupo dos artrópodes. Como que a gente diferencia, por exemplo, insetos de aracnídeos? Aracnídeos. Porque muitos, assim, conhecimento popular não vê muito essa diferença, né? Mas quando a gente estuda na escola, a gente sabe que uma aranha não é inseto. Então, não adianta eu detetizar minha casa inteira com inseticida querendo que mate, então, as aranhas, entendeu? Vamos lá. Isso aqui é um inseto. E a divisão de um inseto é cabeça, tórax e abdômen. Então, veja que a gente tem 3 partes no corpo, ó. A gente consegue separar esses 3 tagmas. O que acontece com os aracnídeos? Eles têm um cefalotórax. Então, isso tudo aqui é fundido. E aí tem mais o abdômen, entendeu? Aí, tanto é que eles têm os 4 pares de pernas, então, nessa região cefalotórax, tá? E aqui nos insetos a gente não tem essa divisão. Então, essa é uma questão bem específica do estudo de animais, mas já adiantando para vocês, a gente ainda vai estudar isso, tá? Então, a única que tá certa aqui nessa questão é a 2. E aí, a gente fica com a alternativa B, tá? Essa próxima aqui é teórica para identificar os erros. Então, por exemplo, Homo sapiens está escrito certo, não preciso reescrever. Trypanosoma cruzi está errada. O cruzi, ele tinha que ser minúsculo. Aí eu vou aproveitar aqui nesse vídeo, vou ensinar uma coisa para vocês. O nome do gênero a gente pode abreviar, tá? Então, T. cruzi. Aí vai lá e grifa. Agora tá certo. Rana esculenta, tá certinha. Escrito com um epíteto genérico maiúsculo, o epíteto específico minúsculo e ambos estão em itálico. Agora, a ré americana, dá pra ver que ela não tá em itálico, tá? Então, eu tenho que reescrever, como o espaço aqui é pequeno, eu vou abreviar o gênero. E aí, eu grifo depois. Não pode deixar de grifar, senão vai continuar errado. E o Anopheles nissurrincus, o nissurrincus está com letra maiúscula, então tá errado também. Eu tenho que reescrever utilizando as regras, onde o epíteto específico ele é minúsculo, tá bom, gente? E não esquece de grifar no final, era isso. Questão 10. O homem e o gorila pertencem à mesma ordem, são primatas. Se eles são da mesma ordem, então eles têm reino, filo, classe, ordem. Então, eles têm tudo isso aqui em comum. Então, reino, filo e classe. Letra D, tá bom? Questão 11. Qual categoria sistemática pertence Pinus nigra caramanica? 3 nomes, está entre parênteses, os 2 em minúsculo é uma subespécie, conforme a gente falou na aula. Aqui classificar nos reinos. Orquídea, planta. Então, já elimino isso aqui. Joaninhas e tucanos, animais. Animais. Já chegamos na resposta certa, letra A. 13, questão do Enem. Bem legal essa questão. Esse poeminha aí é meio tosco, né? Porque, olha só, nossa irmã mosca é feia e tosca. Enquanto que o mosquito é mais bonito. Nosso irmão besouro, que é feito de couro, mal sabe voar. Nossa irmã barata, bichinha mais chata, é prima da borboleta, que é uma careta. Nosso irmão grilo, que vive dando estrilo só para chatear. O poema acima, ele sugere a existência de relações de afinidade entre os animais, né? Porque ele fala que ele usa o termo irmã, aí irmão, irmã, aí irmão, prima. E ele quer saber, ó, olha os animais: mosca, mosquito, besouro, barata, borboleta, grilo. Todos esses animais que estão aqui, eles são insetos. E insetos é do filo artrópoda.
artrópoda, tá? Que depois a gente vai estudar. O fato é que nós somos do reino animal e o nosso filo, reino, filo, classe e ordem, olha só. Logo depois do reino já vem o filo. O nosso filo é cordado, então os filos já são diferentes, tá? Ou seja, nós e estes seres somos do mesmo reino. Qual é o nosso grau de semelhança, então? O grau de parentesco. Ah, a gente é parente de uma barata? É. A gente tem um táxon em comum. Qual é o táxon? Reino, ok? Essa questão aqui, a 14, é teórica, mas é muito importante esse exemplo. Eu acho que até eu já dei ele na sala de aula em alguma situação, mas eu vou explicar de novo aqui. O cavalo e a égua pertencem à mesma espécie. O jumento e a jumenta são da espécie Equus asnos. Qual o grau de parentesco entre esses animais? Ambos são ecos, então o grau de parentesco é gênero e, consequentemente, tudo que está acima de gênero. Reino, filo, classe, ordem, família e gênero. Então, qual o grau de parentesco? Todos eles compartilham 6 táxons. Eles possuem o mesmo reino, filo, classe, ordem, família e gênero. Porém, olha a segunda pergunta. Quais representantes são capazes de se acasalar e gerar descendentes férteis? Então, eu vou usar o espaço aqui para explicar isso para vocês. Eu tenho o cavalo, que pertence à mesma espécie da égua. E eu tenho o jumento, que pertence à mesma espécie que a jumenta. Gente, pensa nesses animais. Cavalo e égua são animais de um porte mais forte, mais atlético, mais robusto. Tanto é que eles são animais utilizados, né, para corrida, para competição. Já o jumento e a jumenta, eles são animais que têm um corpo mais troncudo, eles são mais robustos, eles são mais fortes em relação a peso, eles aguentam mais peso. Porém, eles não conseguem correr, eles não têm essa agilidade, esse corpo voltado para a competição, por exemplo. Mas, eles sendo do mesmo gênero, ambos são ecos, isso aqui permite que eles se acasalem e tenham filhos, tá? Então, quando um cavalo cruza com uma jumenta e um jumento cruza com uma égua, deste cruzamento nasce um híbrido. Híbrido. Todas as vezes que a gente cruza espécies, a gente vai ter o surgimento de híbrido. E aí, nesse momento, é o que nasce o burro, onde nasce, aliás, ou a mula. Então, como nascem burros e mulas? A partir do cruzamento de cavalo com jumenta ou jumento com égua. Porém, meus amores, os híbridos, deixa eu tirar isso aqui para usar esse espaço. Os híbridos, eles são estéreis. Estéreo. Híbrido é estéreo. O que significa estéreo? Que não pode ter filhos. Então, um burro e uma mula não terão burrinhos e mulinhas. Eles são estéreis, tá? Como que nascem novos burros e novas mulas? A partir desse cruzamento entre cavalo e jumenta e jumento e égua. Vejam só, uma curiosidade, tá? Cruzar, gente. Os animais podem cruzar com o que for. O que eu vou falar agora pode parecer besteira, mas eu tenho que explicar isso, tá? Ah, o humano pode cruzar com o cachorro? Pode cruzar. Cada animal, cada ser pode cruzar com o que quiser. Porém, para ter filho, tem que ser do mesmo gênero. Para ter filhos. Para terem filhos férteis, tem que ser do mesmo gênero e da mesma espécie. Então, vejam a pergunta. Quais representantes são capazes de se acasalar e gerar descendentes férteis? Quando o cavalo cruzar com a égua, descendente fértil. Quando o jumento cruzar com a jumenta, descendente fértil. Quando eles retrocruzarem, geram híbridos que são estéreis. Então, se a questão perguntar, eles podem cruzar? Podem. Podem ter filhos? Podem ter filhos porque são do mesmo gênero. Eles podem ter filhos férteis? Não. Então, vou voltar à pergunta lá, ao exemplo. A mulher poderia ter um filho de um cachorro? Óbvio que não. A gente só poderia ter o filho, então, de outro homo. Nós somos homo sapiens, certo? A gente pode cruzar com outro animal, com ecos cabalos? Pode. Cruzar, você cruza com quem você quiser. Ter filho, eu preciso ser pelo menos do mesmo gênero. Então, por exemplo, eu poderia ter um filho de um Homo erectus, mas é um hominídeo que não existe mais. Então, hoje tem como
uma mulher, ela ter um filho de outro animal? Não. Isso de maneira natural, tá? Claro que em laboratório a gente tá vendo umas experiências bem loucas aí. Questão 15. Uma aranha denominada... Até que é bonita essa aranha, né? Embora eu não suporte aranha. Denominada aranha azul ou tarântula azul, foi descoberta em 2011 por pesquisadores brasileiros e está entre as 10 maiores descobertas, segundo a lista produzida anualmente pelo Instituto Internacional de Exploração das Espécies da Universidade do Estado do Arizona. Para que ela fosse catalogada como uma nova espécie, os cientistas analisaram suas características e classificaram a espécie com um nome científico, de acordo com a nomenclatura binomial. Marca alternativa que apresenta o nome científico escrito corretamente. Então, vamos lá. Vou botar bem pertinho aqui, embora vocês estão com a lista de vocês aí. Tá chacoalhando aqui um pouquinho, mas já para. Primeiro nome com letra minúscula, como eu já bati o olho aqui, já vi de cara, já tá errado. Segundo nome com letra maiúscula, tá errado. Entre a A e a B, a gente fica com a alternativa B, porque tá em itálico. Vejam que a diferença ela é bem pouco perceptível, mas existe essa diferença, tá? Então, correto esse aqui. 16. No quadro abaixo estão elencados gêneros e famílias que pertencem a diferentes mamíferos da ordem carnívora. Então, o exercício já falou que eles são da mesma ordem, porém, família, a gente tem Canidae, Ursidae e Canidae. Da análise do quadro, espera-se que o maior grau de semelhança seja encontrado entre quais animais? Primeiro, eu olho os animais que são da mesma família. Então, o urso, obviamente, fica fora. Depois, os que pertencem ao mesmo gênero. Canis, canis, canis. Então, qual vai ser a resposta aqui nesse exercício? Eu não vou nem escrever para ganhar tempo aqui. Mas a maior semelhança será entre coiote, cão e lobo, porque eles pertencem à mesma família e ao mesmo gênero. Ok? E a questão 17. Vamos ver o que o Calvin tá falando aqui. Ei, Suzy, me ajude a inventar uns nomes científicos para os insetos enquanto a professora não está olhando? Psiu, a gente não deve conversar durante a aula, faz isso sozinho. Tendo uma conversa agradável, senhorita Darkins. Para nomear cientificamente seus insetos de acordo com o sistema binomial de nomenclatura estabelecido por Linneu, Calvin deverá utilizar primeiro um epíteto. Primeiro genérico, né? Então, genérico, 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 específico, específico. Não, já vou eliminar essas duas. Genérico para indicar o gênero, genérico para indicar a família, genérico para indicar a espécie. Genérico para indicar o gênero, seguido do epíteto específico para indicar a espécie. Pronto. Fácil. Certo, galera? Beijo!